Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal da Rede Formar e esse é o nosso podcast Socorrista Pet. Nós ajudamos você a salvar a vida de cães e gatos mesmo sem ser veterinário. Meu nome é Ingrid e eu sou responsável pelo sucesso do aluno da Rede Formar. E meu nome é Karina Henrique, sou médica veterinária, professora e responsável técnica da Rede Formar. E o tema de nosso podcast de hoje é: saiba quais os riscos seu animal corre nas viagens à praia. Mas antes de iniciar o podcast, eu já peço para vocês, deixa bastante like, comenta aqui e compartilha bastante esse vídeo. Bora pro podcast. E para iniciar, né, Karina, para quem e por que esse tema é importante? Então, esse tema ele é importante para aquelas pessoas que têm o hábito de levar o animal para a praia, né? Ou aquelas pessoas que moram numa região de litoral, né? Que às vezes dá para ir a pé para a praia, inveja, inclusive, né? E para aquelas pessoas que moram em regiões mais distantes e que têm que transportar esse animal em um carro, né? Até chegar numa praia. E também para aquelas pessoas que nunca levaram um animal para a praia, querem ver, né, o que tem que fazer, quais são os riscos, tem essa curiosidade, né, se dá para levar e como que é. E esse tema ele é importante porque ao levar um animal para a praia, ele corre vários riscos. E são riscos, assim, relativamente bobos, entre aspas, mas eu falo bobos, assim, que é fácil de prevenir e que as pessoas não têm nem ideia, né, daquele risco que o animal está correndo e que vão conhecer esse acidente depois que ele já aconteceu. Então, por isso que esse tema é muito importante, né, para as pessoas conhecerem os riscos de levar o animal para a praia, de viajar com o animal para a praia e realizar aí um pilar, que é o pilar que a gente fala bastante, que é o pilar da prevenção, evitar, fazer uma viagem segura, porque quando a gente viaja para a praia, a gente quer distrair, a gente quer relaxar, a gente não quer ter um problema na praia. Se a gente souber quais os problemas que podem acontecer, a gente consegue evitar. E assim, Karina, o que faz esses acidentes serem tão comuns? Esses acidentes, eles são comuns porque muitas pessoas, principalmente aquelas que não moram perto da praia, né, e que elas têm a tendência de viajar, fazer uma viagem, né, nas férias para a praia, elas se preocupam muito em, né, eu tenho que deixar o meu animal vacinado, porque eu aprendi que para viajar ele tem que estar vacinado, ele tem que estar vermifugado, né, as pessoas se preocupam muito em, eu vou colocar o meu cachorro no carro, o que eu tenho que dar para ele não vomitar? O que eu tenho que dar para ele não enjoar? Então, as pessoas elas se preocupam muito com o deslocamento até chegar na praia. E quando o animal está lá na praia, elas já, né, elas meio que, não que ignoram, né, mas elas desconhecem quais são os riscos que esse animal está exposto, né, durante todo o período que está na praia. E hoje a gente vai ver que esses riscos que eles correm são os mesmos riscos que a gente corre quando a gente vai para a praia. A diferença é que a gente já tem conhecimento e a gente já começa a prevenir. E a gente esquece que com eles é a mesma coisa. Então é por isso que esses acidentes são comuns, porque as pessoas se preocupam com o deslocamento do animal da casa dele até chegar na praia. Chegou na praia, pronto, né? Eu vou dar água para ele aqui a hora que eu lembrar e é só. Então por isso que é comum. E de novo, não é só comum, como também pode infelizmente ser fatal para o animalzinho. E Karina, conta pra gente quais são os tipos de acidentes mais comuns durante a viagem à praia. Olha, eu trouxe aqui para hoje, né, os 5 principais acidentes que podem acontecer durante uma viagem para a praia. O primeiro, né, é meio voltado para o que a gente já falou, que as pessoas se preocupam muito durante o deslocamento do animal, da casa do animal, até a praia, né, que é o acidente de carro, por exemplo, uma batida num carro. Por que que esse acidente ele é muito comum e o que ele pode provocar? Primeiro, ele é muito comum porque as pessoas, às vezes, elas colocam um cinto de segurança quando elas entram no carro e colocam o cachorrinho no colo e não coloca cinto de segurança nele. E, gente, tem cintos de segurança para cães, tem cinto de segurança para gatos. Então, a gente tem que colocar eles com cinto de segurança porque uma freada brusca que o carro tiver que fazer, seja, por exemplo, quando você está lá dirigindo e dá de cara com quebra-mola que você freia de uma vez.
Ele está sem cinto, ele vai bater, ele vai cair, ele vai se machucar. Então, esse é o primeiro que eu trouxe aqui, não é o mais comum, mas ele é o primeiro que eu trouxe aqui. E ele pode provocar sérios danos no animal, dependendo, é claro, da pancada. E uma outra coisa que as pessoas geralmente confundem é que coloquei na caixa de transporte, tá ok. Não, a caixa de transporte, se você não fixar ela, o animal vai ficar solto do mesmo jeito. Só que a diferença é que ele vai ficar solto dentro de uma caixa de transporte. Se o carro fizer um baque, se o carro der uma freada, a caixa de transporte vai cair com o cachorro, com tudo, e vai machucar o animalzinho. E o que é esse acidente, né? O que isso pode provocar para o animal? Como eu falei, vai depender da velocidade do carro, vai depender do tão rápido que teve que frear, se teve alguma pancada, né? Mas pode provocar fratura, pode provocar desmaio nesse animal, né? Esse animal ele pode ter prolapso de globo ocular, que é quando o olhinho ele fica todo para fora. Então, assim, é um acidente muito comum de acontecer e como eu falei no começo, né, é um acidente assim que qualquer pessoa, mesmo sem ser médica veterinária, se ela souber desse risco desse acidente e ela agir na prevenção, que é colocando um cinto de segurança, ela vai conseguir salvar o cachorro, ela vai conseguir salvar o gato. Então fica aí esse alerta, coloquem cinto de segurança nos meninos. Ah, eu tenho mais de um cão. Tem cintos de segurança, né? Que é o que eu usava quando eu tinha a Fiona e a Maria, que eram duas cachorrinhas pequenininhas, que ele é duplo. Você encaixa o cinto de segurança, um encaixe, né? No coisinha do carro, e ele faz uma bifurcação como se fosse um Y e gruda o peitoral, né? Fica os dois animais ocupando apenas um cinto de segurança. Lembrando que você não pode, né, colocar o cinto de segurança e encaixar ele naqueles enforcadores. Porque senão, se tiver um baque, esse animal cai e ele pode ser enforcado. Então, a gente usa o cinto de segurança com o peitoral e não com o enforcador. O segundo acidente que pode acontecer, né, nesses animais, aí esse acidente, ele é tanto durante o transporte até a praia, quanto lá na praia, é a insolação. Com certeza, vocês já devem ter tido uma insolação. Você já teve, Ingrid? Que você desidrata, você não consegue dormir, você fica quente demais, você sente mais calor que o ideal, você fica com dor de cabeça. Por quê? Tomou mais sol do que deveria tomar, né? E geralmente acontece isso quando a gente é criança, porque a avó da gente, a mãe manda a gente sair do sol, sair da água, e a gente é goela de piscina, goela de água, e não sai. Com eles é a mesma coisa, eles ficarem expostos ao sol, porque às vezes, né, você está dentro do carro, o sol bate dentro do carro e o animal fica lá, exposto dentro do carro, tomando aquele sol. Chega na praia, todo mundo coloca sombrinha e deixa o animal fora, né? Deixa o animal longe, né? Da sombra. Então ele pode provocar uma insolação. Isso pode provocar, que a gente vai ver daqui a pouquinho, pode provocar queimaduras. Isso pode aumentar demais a temperatura. Ele pode ter hipertermia. Ele pode desmaiar por conta de uma insolação. E como que vocês, né, vão evitar que esse acidente aconteça? Durante o transporte, da mesma forma que a gente faz quando é uma criança que está sendo transportada no carro, coloque um pano para evitar que o sol bata no carro, né? Na praia, a mesma coisa, coloque, deixa o animal ao lugar que ele vai ficar, na sombrinha que está todo mundo da família, para esse animal não ficar tomando sol demais, para evitar a insolação, né? E, de novo, são coisas assim, manobras fáceis de fazer, né? Que não precisa ser um médico veterinário para fazer e conseguir salvar a vida do próprio animal. O terceiro acidente são as queimaduras. E aqui, né, são vários tipos de queimaduras que a gente pode ter. Eu vou falar dois, tá? Queimaduras que estão relacionadas com esse animal ir para a praia. A primeira é a queimadura solar, né? As mesmas pessoas que falaram que já tiveram insolação já devem ter tido queimadura solar. E eu não sei se vocês lembram, quando a gente tem uma queimadura solar, a gente não consegue nem vestir uma roupa direito. A gente não gosta nem que toca na gente porque dói.
E as queimaduras por sol, elas podem ser queimaduras de primeiro, né? E elas podem ser queimaduras de segundo grau. E as queimaduras, elas não ficam, né? Igual muita gente acredita, elas não ficam só restritas na pele, né? O problema não está só na pele. É claro que a nossa pele fica irritada, fica dolorida, né? Fica aquecida, mas libera um monte de substâncias, né? Que vão afetar os rins do animal, que vão afetar o coração. Então é muito mais grave do que a gente imagina que seja uma queimadura solar. E essas queimaduras solares, né, poderiam ser facilmente evitadas se as pessoas usassem protetor solar nos animais, né? E fica aí até para vocês comentarem aqui se vocês já usaram protetor solar nos seus animais e principalmente se vocês sabiam que existia o protetor solar para cachorro e para gato, porque eu aposto que a maioria que não sabia que existia protetor solar para eles, né? Então a gente vai para a praia, a gente se lambreca todinho de protetor solar, né? Fica até branco de protetor solar, aquelas pastas brancas de protetor solar, mas esquece de passar o protetor solar no nosso animal. Inclusive, gente, a gente tem um vídeo aqui só sobre queimaduras. Então, a gente vai deixar o link aqui para vocês. Basta clicar e assistir, que vocês vão entender tudo sobre queimaduras e cada tipo delas. A outra queimadura era a queimadura por asfalto ou areia quente, né? Quem aqui já foi para a praia sabe que não dá para pisar na areia descalço, porque o pé da gente queima, né? E quem não foi para a praia ainda tem o asfalto, não dá, dependendo da temperatura do asfalto, você não consegue pisar com os seus pés. Então é muito comum, né, esses animaizinhos queimarem as patinhas no asfalto, queimar as patinhas na areia, né? Então provocando um outro tipo de queimadura. E como a Ingrid falou, a gente tem, né, um podcast só sobre as queimaduras, que é indicação nossa para você ir lá e assistir, para vocês verem o que elas podem provocar, o que pode ser feito, para vocês conseguirem aprofundar. Mas termina esse vídeo primeiro, né, e depois vai para lá. O outro acidente, né, que é o nosso quarto acidente que pode acontecer, que no meu ponto de vista é o acidente assim, o mais grave, né? Lembrando que esse acidente, ele não é restrito à praia. Ele pode acontecer dentro da sua própria casa, tá? Mas o nosso foco aqui é na praia e por que pode acontecer? Que é a hipertermia. E se você, de fato, né, deseja salvar a vida de um cão ou gato, mesmo sem ser veterinário, você tem que saber identificar se o animal está no processo de hipertermia, né? Você tem que saber o que é uma hipertermia e você tem que saber diminuir ou resolver a hipertermia. Por quê? O que é a hipertermia? Hipertermia é quando a temperatura do corpo do nosso animal está acima do valor da espécie. No caso de cães e gatos, hipertermia a gente considera quando já está acima de 39,1 graus. Não assustem, tá? Porque a nossa temperatura, a nossa humana, é menor, né? Então, pra gente, 39,1 já tá, tipo assim, morrendo, pezinho na cova. 39 para eles ainda tá o ideal. Então, a hipertermia é quando está acima desse valor de referência. E o aumento de temperatura, ele pode provocar falência renal, ele pode provocar falência cardíaca, né, parada cardíaca, e principalmente lesão no sistema nervoso. O sistema nervoso ele é muito sensível, né, às alterações de temperatura. Esse animal ele pode ter convulsões, ele pode ter desmaios, ele pode ter morte cerebral devido aí à hipertermia. É claro que quanto mais alta tiver a temperatura, maior vai ser a lesão que esse animal vai ter. E essas lesões, né, isso que vai acontecer com o animal, pode ser irreversível, né, uma situação que não tem como você fazer mais nada porque já aconteceu, ou reversível. E o que a gente quer, né, que vocês aprendam? O que pode provocar hipertermia, né? E como que a gente vai tentar amenizar um pouquinho, né? Que eu vou dar, só pincelar aqui, porque seria um outro tema para um outro podcast, porque é muito assunto. Mas no nosso caso aqui em específico, a hipertermia ela poderia ser provocada naquele animal, né, que está dentro do carro, porque às vezes todo mundo abre a janela, o animal acha que para o animal aquilo é o suficiente, o animal acaba esquentando demais, ou coloca ele na caixa de transporte, fica muito abafado, ou coloca, que eu acho assim absurdo, mas tem gente que faz, coloca dentro do porta-mala. Então, assim, não consigo nem imaginar os meus cães dentro de um porta-mala, né? Ou na própria praia mesmo.
né? A pessoa tá lá na sombra, tá tomando água de coco geladinha, tomando cerveja, tomando caipirinha, tomando alguma coisa líquida gelada para refrescar, entrando na água, e o animal tá lá preso na negócio da praia, sombrinha grande, que eu esqueci o nome daquilo, tem um nome específico, e esquece, esse animal vai aumentando a temperatura. E como que vocês vão identificar que o seu animal está com hipertermia? Lembrando que quanto antes você identificar que o seu animal está sofrendo uma hipertermia, melhores é a chance de você conseguir salvar a vida dele. Mas o mais importante é você não deixar que ele sofra hipertermia, né? Os sinais principais são: o animal vai ficar ofegante, porque eles perdem a temperatura corporal através da respiração. Então, se ele está muito ofegante, é um forte indicativo de que esse animal está com hipertermia. E o segundo sinal, né, as mucosas dele vão estar mais avermelhadas, principalmente o olhinho vai estar mais avermelhado e a gengiva, se olhar a boquinha dele, vai estar bem vermelha, indicando que ele está com processo de hipertermia, tá? Então é muito importante que vocês evitem a hipertermia, que depois a gente vai explicar como que vocês podem fazer isso durante esse momento na praia, né? E que vocês consigam identificar, né? Porque senão, na hora que você perceber, o bichinho já tá lá desmaiado, já tá lá morto. E o último acidente, né? Que também não é o menos importante, são as fugas, o animal fugir. Por quê? Porque a maioria não está acostumado ainda. É um ambiente diferente. Tem o barulho do mar, tem gente gritando, tem menino gritando, tem gente vendendo picolé gritando, tem gente vendendo boné gritando. E passa um, e passa outro, e passa um, e passa outro. Eles não estão acostumados, eles podem ficar com medo, né? Se ele não tiver uma guia, não tiver fixa, ele pode simplesmente desaparecer. Ainda mais se for um dia de praia muito movimentado, né? Se as pessoas perdem menino na praia, imagina perder o cachorrinho, né? Que consegue, assim, às vezes solta, você tá lá interagindo, tá bebendo, tá olhando o mar, quando você olha pro lado, cadê o cachorro? Então, esse é um acidente que ele também é muito grave, porque se o seu animal fugir, você pode nunca mais encontrar ele, ele pode ser atropelado, ele pode ter a queimadura de ficar andando no asfalto te procurando, né? Então, assim, é um acidente que é um trauma para você, de perder o seu animal, né? No passeio que era, igual a gente falou, né? Que era para ser um passeio para descansar, para relaxar, ser um estresse, e para o animal de ficar lá procurando o dono e não achar, e achar uma muvuca de gente, né? Então, são os 5 acidentes mais comuns que a gente encontra numa viagem na praia. Vamos repetir, né? Para a gente fazer um resumo dos 5. A gente falou sobre a insolação, sobre acidentes de carro, sobre as queimaduras, sobre a hipertermia e sobre as fugas, né? Então a gente trouxe aqui para vocês 5 acidentes que podem acontecer no animal durante uma viagem na praia, para vocês conseguirem evitar que aconteçam esses acidentes. E a gente explicou para vocês também o porquê que é importante vocês saberem evitar esses acidentes, para vocês conseguirem salvar a vida de um animal mesmo sem ser veterinário. Porque se você não evita, ele acontece e acaba provocando a morte de um cachorrinho, de um gatinho num passeio que era para ser legal. E para finalizar, Karina, você tem alguma dica prática para nossa audiência? Tem. A gente vai falar algumas dicas, né, que são excelentes para você conseguir viajar e viajar seguro, né? E o Caio pediu para vocês, eu vou reforçar aqui para vocês compartilharem para mais pessoas, porque só o ato de você compartilhar o conhecimento, que é muito rico, para uma outra pessoa, você já consegue salvar a vida de um cão ou gato, mesmo sem ser veterinário. Porque às vezes o seu colega está indo para a praia, né? Ia deixar o animal no hotel e ele vai assistir e vai falar: olha, agora eu já sei o que eu tenho que preocupar, né? Eu vou conseguir levar o Bob para passear comigo, para viajar comigo para a praia, né? A primeira dica que a gente já pincelou, mas eu vou aprofundar um pouco mais aqui, mas a primeira dica é: durante o transporte, se for de carro, coloquem cinto de segurança no animal de vocês. Vocês encontram esse cinto de segurança em vários pet shops, tá? Casas de rações, pet shops, na internet. Não é caro, não é uma coisa inacessível. Então, ele é barato, ele é de fácil acesso. Tem, né, cintos de segurança que dá para você colocar em 2 animais ao mesmo tempo. Quem tem um animal só, dá para comprar o que vai em um animal só. É claro que se você for levar, vai ocupar uma vaga do carro, né? Porque você vai ter que ocupar o cinto de segurança do carro, porque esse cinto de segurança
A gente vai deixar uma foto aqui para vocês verem. Ele encaixa o animal no próprio equipamento de segurança do carro, né? Então faz com que seja mais seguro para esse animal. E tem uma outra dica, né, para evitar esse acidente de carro, que é a cadeirinha. Sabe aquelas cadeirinhas de neném, que o nenenzinho vai sentadinho? Tem elas também para pet, tá? Que o animal vai sentado na cadeirinha, com cintinho de segurança. Então tem essa, que é um pouco mais caro, né? É um pouco mais trabalhada, é mais bonitinho, né? É um pouco mais caro, mas que também fica muito fofinho. E vai render umas fotos bem legais da viagem, né? Tipo, o Bob viajando, partiu, algumas coisas do tipo. Em relação ainda ao cinto de segurança, né, é importante que vocês não coloquem um cinto de segurança em guias que são aquelas tipo enforcador, tá? Então tem que ser sempre um peitoral confortável. Ele tem que estar no tamanho certo, porque não adianta você pôr um peitoral largo, frouxo, que na hora do baque o animal passa com os bracinhos pelo peitoral e sai do mesmo jeito. Então tem que ser confortável e tem que estar bem firme, né, no corpinho do animal. A outra dica, né, para essa viagem para a praia ser uma viagem confortável para todo mundo, é que vocês procurem hotéis, pousadas, né, ou até quem gosta de alugar casas que aceitem animais. Porque imagina só, você chega, né, você sai daqui, por exemplo, aqui de Minas Gerais, vai lá para o Rio de Janeiro, para Bahia, para Espírito Santo, né? A gente gosta bastante de ir para Espírito Santo e ir para Cabo Frio, né? Chega lá, não aceita cachorro, não pode ter cachorro, então o estresse, então procure antes se aceita animais, se tem alguma restrição, porque tem locais, né, que aceita, mas algumas raças não aceita, mas aceita um só. Então procure pesquisar antes, procure pesquisar uma outra coisa que evita bastante fuga, que é assim, eu vou para praia tal, vou dar um exemplo. Búzios, por exemplo, a maioria dos restaurantes de lá aceitam, não estou fazendo propaganda de Búzios, mas a maioria dos restaurantes lá aceitam a entrada de animais nos locais. Porque às vezes você vai para uma praia que o hotel aceita cães, né? Tô falando mais cães porque é mais difícil a pessoa levar um gato, mas vale também para os gatinhos, tá? Mas os restaurantes não aceitam. Então, assim, ou você vai pro restaurante e vai deixar o animal no hotel, que vai provocar um estresse para ele, porque ele está num lugar diferente, você saiu. Ou o que pode acontecer? Você deixar ele amarrado numa guia lá fora e você está lá dentro do restaurante. Então, deu para perceber que isso pode dar problema? O animal pode picar o pé, subir na braquiária, porque você deixou ele lá fora amarrado e foi comer. Então, procurem. Né? Eu estou indo para a praia tal. Eu quero levar o meu animal. O hotel aceita? Pronto. Os restaurantes ao redor, eu tenho desejo de conhecer, eles aceitam o meu animal entrar? As praias aceitam, porque tem praias que tem um monte de placa que não pode ir com o cachorro, né? Então certifique-se que onde você for, o seu animal pode ir com você, desde que ele esteja numa guia, porque isso vai evitar a fuga. Outra dica, né? Água gelada para eles. Então, leve a garrafinha de água. A gente já tem em pet shops garrafinhas de água. A gente vai deixar a foto aqui também, que essa garrafinha, você congela ela, deixa a água congelada, para durante o dia esse animal se hidratar. Porque às vezes a gente preocupa com a gente e deixa ele lá sem água. Então, mantenha esse animal hidratado durante a viagem, né? Porque às vezes a gente vai ter uma viagem aí, dependendo, né? Por exemplo, aqui de Minas Gerais, dependendo de alguma praia do Rio de Janeiro, Espírito Santo, 6, 8 horas de viagem. Ele tem que beber água, ele tem que fazer o xixi dele durante esse transporte, tá? E as últimas duas dicas que também são muito importantes leve um borrifador com água, tá? De preferência com pedras de gelo dentro, para durante a estadia na praia vocês borrifarem gelo, água geladinha no rostinho deles, porque isso vai diminuir, né, os riscos dele ter uma hipertermia, então vai refrescar esse animal, porque nem todo animal vai querer entrar no mar. Eu viajei com a Fiona para a praia, ela não entrou, ela não quis, ela ficou com medo, eu respeitei. Toda hora eu ia lá e borrifava a água geladinha nela para dar uma resfriada. E a última dica, e não menos importante, é que vocês, né, passem protetor solar nos seus animais, sejam cães, sejam gatos, tá? E assim, Karina, eu acho que nossa audiência deve estar meio assim com dúvida, né?
Esse protetor solar é específico ou é o mesmo que a gente usa? Assim, toda vez que eu falo, né, inclusive em sala, os alunos ficam achando que é o mesmo, que a gente vai pegar o nosso creme e lambrecar o bichinho todo, né? Ora, os protetores solares, né, para cães e para gatos, você encontra em farmácias de manipulação. Eles já têm a formulação pronta, tá? E a maioria, 99%, são em spray, para facilitar, né, da gente passar no animal. Por que eu não recomendo vocês usarem protetor solar em spray humano? Porque a formulação é diferente, né? As áreas que mais são queimadas pelo sol é a região do focinho e aqui da entradinha, que esse tem pouco pelo. O pelo protege bastante. E se você passa um protetor solar de gente, mesmo sendo spray, se ele lamber, ele pode se intoxicar. Então, assim, tome bastante cuidado com isso, tá? Mandem fazer. Já tem empresas, né, de farmácias de manipulação veterinária que já tem ele pronto e vai durar, porque spray não é uma coisa que você vai usar sempre, né? Então, vale a pena para evitar um problema maior. Então, assim, eu espero que as pessoas. Eu sou a favor, tá? De levar mesmo para viajar, que eu acho menos estressante do que o hotel, desde que você siga as recomendações e desde que você ofereça uma segurança para esse animal e que você ofereça um conforto. E, de novo, compartilhe, né, para mais gente ter esse conhecimento e conseguir viajar com segurança e realmente ter um prazer na viagem, ter uma viagem inesquecível com fotos maravilhosas, né, com o seu animalzinho. Muito obrigada por vocês e até o próximo. Então foi esse nosso podcast de hoje, gente. Não se esqueçam de deixar o like, comentar bastante aqui e compartilhar esse vídeo. Muito obrigada e até o próximo podcast. Tchau!